Sem dúvida nenhuma, existem coisas nesse mundo que acontecem primeiro só no mundo das ideias. E depois de um tempo, passam a acontecer em nossa existência, nossa presença imanente. Né? Vou explicar de outra forma. A gente sonha coisas, a gente projeta, mas só Deus sabe se nossos pensamentos chegarão ou não a se concretizar, não é? Nós somos guiados por diversos sentimentos na vida. Nós somos pessoas. Pessoas são levadas por sentimentos. Fé, paixão, amor, desejo, ambição, em meio ao encontro de diversas pessoas com famílias diversas. Nós somos uma comunidade de pessoas que pertencem a famílias e que cada família tem um contexto que é diverso. Nesse sentido, então, nós somos, ou pelo menos pretendemos ser, uma comunidade de famílias, mas com um S bem maiúsculo no fim, por conta da nossa pluralidade de conceito familiar. Pois ainda acreditamos que a sociedade é fruto da família. Isso é quase que um dogma do senso comum. E o que refutamos, nós como Trindade, é a ideologia da família pregada por nossos antepassados, que já foi muito bem provado, que foi superado, tá? E nós, como anglicanos do Meia, como católicos anglicanos do Meia, peregrinamos com nossas mentes e ações para outros desafios. Eu refuto a ideologia da família criada pelos meus pais, criada pelos meus antepassados e até mesmo pelos meus colegas de ordem de presbiteral que pregaram nesse púlpito outras ideias no passado. As ideias deles foram superadas, porque não dão conta de explicar a complexidade da vida a qual vivemos. Não dá conta. Ou dá? Dá para a gente pegar Maria, José e Jesus e falar que este é o exemplo de Sagrada Família, e é o família quadradinha, né, como as pessoas costumavam dizer. Sendo que se a gente for estudar a história de Jesus, a gente vai perceber que José nem era pai de Jesus, na verdade. Maria apareceu dizendo para José, estava grávida e era virgem, e ia ser apedrejada. Por pouco não foi. Então, até esse conceito de Sagrada Família, como intocável, dogmática, ela é cheia de pormenores, que nós, porque nós queremos um porto seguro, nós queremos sonhar com coisas estáveis e bonitas, projetamos na família de Jesus e automaticamente, como Jesus é o nosso guia, ele reflete essa ideologia de volta. A gente projeta em Cristo o nosso ideal de família e pensa que Deus vai dar para a gente as coisas exatamente do jeito que a gente projetou. E ora para que isso aconteça, pede para que o meu pensamento seja igual ao pensamento de Deus, para que aí aconteça mais rápido. Percebe? Entre os desafios para a nossa comunidade está o de estar em um lugar ou de estar em uma situação a qual não se deseja estar, e nós não temos nenhum tipo de poder para opinar e agir em meio ao que acontece. Eu vou ser mais claro, a gente escolhe universidade, mas escolhe os companheiros de classe? Não. Você nasce com uma sexualidade,
genitalmente homem, genitalmente mulher. Mas nós podemos escolher com clareza qual vai ser a pessoa a qual o nosso coração vai pulsar mais forte. Já pensou? Claro que cada um de vocês, em algum momento de suas vidas, já deve ter feito esse questionamento, porque é um questionamento supernatural de se fazer. Nós escolhemos algumas coisas, outras não. Ou por conta da organização social da própria sociedade, como eu falei no exemplo da escola, você escolhe uma escola para estudar, você até pode escolher se esforçar para estudar numa escola melhor, mas você não sabe quem são as pessoas que vão compor esta vida que você vai projetar. Então, esse eterno senso da imprevisibilidade da vida deve estar presente na nossa cabeça, esse conceito da imprevisibilidade da vida. Vamos adiante. É meu dever como clérigo, sacerdote dessa reitoria, de lembrar a todos que a vida irá invariavelmente propor a vocês desafios como estes. Estaremos, pois, então preparados para quando nos sobrevier tais adversidades, ou ainda somos crédulos a bobices, crendo que nada de ruim nos sobrevirá apenas porque somos bons. Eu vou repetir, será que nós ainda acreditamos nesta bobice? Bobice, ingenuidade, de que só porque somos agentes transformadores e trabalhamos pela paz e pela justiça e agimos em nome de Deus, nada de ruim nos sobrevirá. É a mesma coisa, eu vou fazer um trocadilho e vou entrar no que eu preciso dizer. É a mesma coisa que imaginar que um tigre não vai te comer só porque você é vegetariano. E, repito, serei visceral. Foi bonitinho ver o menino, todo mundo sabe o que eu estou falando, né, do menino do tigre, né? Infelizmente, todo mundo sabe o que eu estou falando. Eu não podia deixar para falar do tigre, ainda mais no dia dos pais, né? Gente, foi bonitinho ver o menino pedir para que o tigre não fosse morto. Vocês viram isso? Foi muito bonito isso dela. A criança perdeu o braço, né, você sabe, e ela pediu para que o tigre não fosse morto. E eu concordo que o pobre animal agiu instintivamente. No entanto, o menino ficará sem braço para sempre. Deus estava ali? Estava. O pai dele é que estava. Portanto, estejam presentes. E esse é o meu feliz dia dos pais, bem visceral. Pai tem que ser presente. Meus paroquianos são para mim como crianças que Deus colocou ao meu cuidado, desde nonagenários a balzaquianos, a adolescentes, e eu digo e repito, não tenho nenhuma dificuldade de colocar em xeque, como no xadrez, a fé de nenhuma pessoa, pois é meu dever propor a cada uma das almas a qual Deus me deu a responsabilidade de curar os desafios que a vida propõe. Pois tudo que vos falo pela palavra que Deus põe na minha. A vida não será tão gentil como a minha voz. Ela lhes proporá desafios. E você, pessoa que ouve a minha voz, será desafiada. E sua fé e suas obras serão postas à prova.
Fé sem obras é morta. Portanto, cuidado com o vosso rastro. Seu rastro deixa uma direção a qual você se orgulharia? Se você deixa pegadas, a gente já não deixa tanto porque as ruas estão bem asfaltadas, mas para quem andou na lama como eu, sabe que a gente de tanto caminhar deixa pegadas, e as pegadas levam a um caminho. Nos orgulhamos do que deixamos para trás? Se sim, louvado seja Deus. Se não, aproveite e promova a mudança que Deus quer que aconteça na sua vida. Promova você a mudança que Deus quer que aconteça na sua vida. E Ele estará junto de você. Jonas não queria ir a Nínive. Ficou claro, né, nesse trecho que a gente leu do Antigo Testamento. Ele não queria ir a Nínive. Era igual eu querer ir a Caxias. Brincar com... Fiz piada agora com a Claudinha. Caxias é longe, vocês são santos, vocês sabiam disso. Eles são meus paroquianos mais longos, então eu perco o paroquiano, mas não perco a piada. Queridos, eu não queria ir para Caxias, esse jogo eu não queria ir para Nínive, mas ele foi. Ele acabou indo, porque a vida propõe a gente coisas que a gente não gosta. O que a gente tem que fazer? Não gosto de acordar cedo, é muito ruim. Tem alguém que gosta? Eu detesto trabalhar. Olha, eu concordo com você. Sabe, as pessoas me fazem cada queixas, e eu mesmo me pego fazendo certas queixas. São Paulo, apóstolo, hoje parece que precisa mais de antidepressivos do que eu nessa passagem. Porque ele disse, não foi eu, olha só, que ele quer ser amaldiçoado. Paulo disse sim, eu quero ser amaldiçoado e separado de Cristo em favor dos meus irmãos de sangue. Você já pensou nisso, alguém? Eu dizer isso hoje, né? Eu quero ser amaldiçoado e quero ser separado de Cristo em favor dos meus irmãos. Quem disse isso foi Paulo, não foi eu não. Eu nem pego tão pesado. Mas Paulo estava precisando de um Prozac nesse dia, porque era um ser humano. São Paulo tinha seus conflitos. Sua fé inteligível lhe dizia, não era o que sua fé emocional lhe incitava, compreende? Ele intelectualmente sabia que a mensagem de Deus não era uma propriedade exclusiva nem do povo judeu, nem de um Estado, porque não há na Bíblia a ideia da construção de Estado religioso algum, a não ser o reino de Deus, que não é uma construção que se concretiza num reinado, monarquia, parlamentarismo, repúblicas. Não, o reino de Deus tem outros conceitos. Sendo assim, Paulo via-se numa grande crise, porque ele era judeu e considerava os seus irmãos de sangue batalhando por uma causa justa. Afinal, todos eles acreditaram demais no Deus de Israel, estavam demasiadamente apegados com suas tradições. Sem essas tradições, eles perderiam a sua própria identidade. Como separar isso? E ele mesmo, vendo-se cada vez mais próximo dos gentios e mais longe de sua própria gente, entrava em conflito, porque no fundo, Paulo queria que Deus libertasse Israel, que todo o seu povo, o povo judeu, reconhecesse que Jesus Cristo fosse o Messias. Mas não foi assim, nem quando Jesus estava vivo, nem quando Jesus
tornou assim por força da estatização da igreja com Constantino. Em 325, estou errado? Então, quando a igreja se organiza desta forma, o reino de Deus fica um pouco deixado para segundo plano. Porque você vai ter o Império Romano e vai ter a igreja imposta. Judeus mudando de nome e a história, bom, vocês pesquisem. Gente, ele sabia que em Jesus já não mais havia etnia escolhida. No entanto, ele entende o orgulho entre os que mantinham a linhagem pura. Ele vai compreender isso porque era algo da época dele. E eu vou dizer uma coisa para você: é algo da época dele esse negócio de etnia? Claro que não. Boa parte das guerras que nós temos hoje são guerras étnicas. Muitos templos que nós consideramos sagrados foram palcos de tremendas batalhas, onde simplesmente as cruzes eram trocadas por meia-luas. E hoje nós estamos sendo bombardeados com informações sobre as bombas que acontecem em Gaza. E a gente fica sempre, lógico, a favor do oprimido. Mas lembrem-se que o oprimido também usa crianças como escudo humano. Tá? Sabe? Se quem não sabia, fiquem sabendo. Sim, é uma estratégia de guerra muito difícil de se entender, mas para quem vive naquele contexto, num contexto onde pessoas se explodem mutuamente porque querem batalhar sobre um lugar que se diz sagrado. Aí a gente vai dizer, mas isso não acontece no Brasil? Não, a gente não explode ninguém, a gente explode o camarada com palavra. Para nós, importa saber que Jesus, ao ver uma tempestade acontecer em meio à travessia de barco, mostrou que não podemos deixar que problemas transitórios nos tirem do foco maior, seja lá que foco seja esse. Jesus tinha um objetivo. O barco tinha andado um pouco, estava adiante, era madrugada, ele queria chegar no barco, ele foi pela água, tinha uma tempestade, Jesus foi pela água, mas tinha uma tempestade, ele não podia fazer, ele podia esperar o dia seguinte, ele podia esperar estiar, não precisava ser feito naquela hora, e ele fez. Em meio à adversidade, ele manteve a calma. Então, não podemos deixar que uma tempestade nos abale de nossa direção, que empurradinha nos derrube. Eu não sei que direção você caminha, não sei o que você quer, provavelmente eu não vou precisar saber porque eu não vou poder dar, mas o que seja lá o que você busca na tua vida, saiba que para você, antes de você alcançar, tempestades acontecerão. Não fique desesperado. Pedro quase caminhou na água tranquilo com Jesus, mas ficou com medo. Seja doutor, seja ser doutor, seja conquistar a pessoa amada, seja ter o trabalho ideal, morar em uma residência digna, seja ser respeitado. Não sei o que você busca, não espere moleza. Deus caminhará com você, mas às vezes a gente afunda na água também, se molhar faz parte. Todas essas praias estão a longo caminho pelo mar, e a gente sabe que na travessia da vida muitos se afogam pelo caminho. E a gente lamenta por isso. Lamenta
porque vê muita gente morrendo por causa de bobeira. E eu não admito mais, no ano de 2014, ano do nosso Senhor, as pessoas ainda estarem se matando em nome de igreja, Deus ou religião. Chega! Nós somos uma sociedade pós-moderna. Nós sabemos qual o lugar da religião na nossa vida. Nós viemos à igreja não para ser alienados. Nós viemos à igreja para abrirmos nossas mentes e estarmos preparados para encarar os desafios da vida, seja eles quais forem. E toda a tradição da igreja, tudo de bom que ela tem, permanece. E o que não é bom é reformado, porque nós somos católicos, mas somos reformados e eternamente se reformando. Literalmente agora, está demorando a nossa reforma, mas vai acabar. E o sermão também vai acabar. As pessoas que se afogam, inclusive, são pessoas que a gente ama. Mas Jesus nos ensina a sermos confiantes em Sua palavra. E até sob as águas de um mar turbulento que assustaria qualquer pescador experiente. Lembre-se de que os discípulos que estavam com Jesus no barco não eram açougueiros. Eles não eram, eles eram pescadores. Todo mundo conhecia mar, talvez mais do que Jesus. Jesus que era carpinteiro. Então o carpinteiro estava andando na água tranquila enquanto o pescador estava preocupado. Isso significa que o sentimento de medo dos discípulos era real e que a gente não pode simplesmente ignorar isso. Isso foi uma coisa que os discípulos tiveram. Se eu tivesse vendo Jesus, eu teria colocado o pé lá e andado. Porque hoje em dia as pessoas dizem que tem uma fé que bota dente de ouro. Ainda bem que não está no meio, senão o meu consultório ia falir. Tem pastor prometendo até dente de ouro agora. O negócio está ruim para todo mundo. Lembre-se, as pessoas que se assustaram não eram inexperientes, eram pescadores experientes, eles ficaram morrendo de medo. E Jesus falou: calma. E eu digo a todos: calma. A nossa obra um dia, antes de Jesus voltar, eu prometo, vai terminar. E corrige, a nossa obra nunca terminará, porque esta é a igreja de Deus, e as portas do inferno não prevalecem sobre a mesma. Isso não mudou. Iremos em direções a águas mais profundas ainda, sendo nosso desejo ou o desejo de Deus. Mas o mais importante é que sabemos que se caminhamos com Jesus e temos nossos irmãos como companheiros de missão, seremos bem-sucedidos. Que todos tenham fé em Deus, fé na vida e fé na política também. Votem, não votem este ano, exerçam a democracia que cada um de vocês, os direitos individuais que cada um de vocês tem, e façamos dessa nação uma nação abençoada por Deus, mas laica. Amém.